Vira e mexe, alguém me pergunta, Albertinho, você parou de acreditar em hipnose? Alberto, por que você está falando mal do transe hipnótico? E eu acho que esse vídeo vai ser a resposta definitiva para todo mundo entender de uma vez por todas o que eu penso sobre o transe hipnótico, mas só depois da vinheta. Bom, primeiro, para explicar o problema do transe hipnótico, primeiro a gente tem que passar pelo problema de definir o que é hipnose. Se você pensa nas definições sobre o que é hipnose, você vai ter dois tipos básicos de definições. Definições naturais do dia a dia ou definições que envolvam uma alteração da percepção da realidade. Se a gente pensa em Milton Erickson, por exemplo, ele vai ter uma definição de hipnose que tem a ver muito mais com concentração, com flow, com pensamento. Então, para Milton Erickson, hipnose nada mais é que você se concentrar numa ideia e, ao se concentrar, você só se preocupa com aquilo e deixa de ver uma série de outras coisas. Inclusive, para Milton Erickson, a ideia de auto-hipnose é justamente sair do transe, é sair do chamado transe tóxico. Ou seja, eu estou focado num problema, me distancio e consigo ver mais possibilidades. Então, quando a gente vai falar de hipnose ericksoniana, é esse modelo de hipnose natural do dia a dia que está sendo tratado. Hipnose como uma concentração apenas em uma ideia. Por outro lado, a gente tem as definições, como de Dave Elman, que hipnose vai ser o chamado rebaixamento de faculdade crítica para a instalação de um pensamento selecionado. Dave Elman não é muito claro sobre o que seria isso, mas é principalmente a ideia de uma sugestão alterar a nossa percepção de realidade. E essa percepção de realidade seria alterada porque, por alguma maneira, a nossa consciência sofreria alguma alteração na sua percepção do que é real ou do que é irreal. Então, basicamente, a gente vai ter essas duas ideias. A ideia de Milton Erickson, de que a hipnose acontece o tempo todo, o chamado transe natural, ou a ideia de Dave Elman, que hipnose envolve uma alteração da percepção da realidade. Inclusive, Dave Elman chega a criticar no seu livro a chamada sugestão em vigília. Para Dave Elman, o bocejo, apesar de ser contagioso, não seria hipnose. Porque para Dave Elman não tem essa de hipnose no dia a dia. A hipnose pode acontecer até mesmo no estado de vigília. Quando, por exemplo, o médico fala, olha se vai doer, olha o machucado, pode aumentar a dor, por exemplo. Agora, é uma hipnose em estado de vigília, ou seja, a pessoa, mesmo com os olhos abertos, está tendo uma alteração da percepção da realidade. Assim como a pessoa que de manhã vai tomar o leite no café da manhã e alguém fala, olha, esse leite está azedo. Ainda que essa pessoa esteja em vigília, ela vai sentir uma alteração da percepção da realidade. E a ideia de níveis de transe hipnótico, sonambulismo, como um nível mais profundo de transe, ela não é compatível com a ideia de Milton Erickson de transe. Então, por esse motivo, vou abandonar agora a ideia de Milton Erickson e vamos ficar com a ideia de Dave Elman. Porque Dave Elman vai falar da necessidade de aprofundar o estado de transe. E aí veja que já existe um problema. E o problema é o seguinte: a hipnose é definida a partir da alteração da percepção da realidade. Ou seja, eu falo que tem hipnose, não é porque tem um estado mental diferente. Eu falo que existe hipnose porque existe um fenômeno hipnótico acontecendo. Existe uma alteração da percepção da realidade, que pode ser uma anestesia no braço, apenas com sugestão, ou alteração do gosto de uma comida. Eu posso achar que o feijão realmente está azedo. E aí você percebe que se a definição do que é hipnose acontece a partir do fenômeno hipnótico, e mais do que isso, a ciência já comprovou que sem uma indução formal de hipnose é possível obter todos os fenômenos hipnóticos apenas com sugestão. Até mesmo a alucinação pode acontecer em vigília, sem ter realmente uma indução hipnótica. Então,
se é possível obter todos os fenômenos hipnóticos apenas com a sugestão direta, sem um estado alterado da consciência, sem ter um chamado transe hipnótico, perceba que o chamado transe hipnótico vai ficando sem função durante a hipnose. Por quê? Hipnose, no final das contas, é sugestão. E não temos realmente evidências de que o transe hipnótico é favorável para que a sugestão aconteça. E mais do que isso, o que seria esse transe hipnótico? Definir o que é transe hipnótico para a ciência é muito complicado. Por quê? Porque, em geral, a definição de transe hipnótico vai partir de uma percepção completamente subjetiva da pessoa que está sendo hipnotizada. Você pode hipnotizar 10 pessoas que entram muito bem em hipnose. 10 sonambúlicos. Provavelmente, se você perguntar para cada um o que eles sentem durante a hipnose, cada um vai falar uma coisa totalmente diferente. Vai ter gente que vai falar que o corpo fica muito pesado, vai ter gente que vai falar que o corpo fica leve, vai ter gente que vai falar que sente frio, vai ter gente que vai falar que sente calor, dentre outras. Ou seja, é muito complicado eu ter para a ciência um conceito como o transe hipnótico, cuja percepção é totalmente subjetiva. Não é realmente fácil mensurar o que seria esse transe hipnótico. E por esse motivo, a ciência acaba não abordando a ideia de transe hipnótico. Agora, você talvez esteja pensando o seguinte: Alberto, mas a ciência já identificou a existência de estados alterados da consciência durante processos de hipnose e meditação. Não seriam esses estados alterados da consciência um sinônimo do transe hipnótico? O próprio Gerald Kein, quando inventou lá o Ultra Height, ele falava que o Ultra Height era baseado nesses estados alterados da consciência dos monges. Não seriam, então, esses estados alterados da consciência uma prova de que o transe hipnótico existe? Mais ou menos. Mais ou menos pelo seguinte: apesar de ser muito comum surgir estado alterado da consciência durante a hipnose, não é esse estado alterado da consciência que vai determinar que acontece a hipnose. Eu posso ter estado alterado da consciência sem hipnose. O que acontece é que, frequentemente, a hipnose vai andar junto com o estado alterado da consciência. Frequentemente, a meditação vai andar junto com o estado alterado da consciência. Mas isso não significa que a definição do que é meditação ou que a definição do que é hipnose vai passar pelo chamado estado alterado da consciência. Inclusive, durante a auto-hipnose, vão ter pessoas que vão sentir realmente um estado alterado da consciência, mas não vão conseguir realmente realizar as sugestões de auto-hipnose. Eu gosto de comparar o estado alterado da consciência com o suor. É igual o suor. Imagine que você decide praticar esportes. Afinal, praticar esportes com regularidade é bom para a saúde, melhora o humor e tudo mais. E você começa a praticar esportes e começa a ter os benefícios da prática de esportes. É comum a prática de esporte acontecer junto com o suor? Claro que é, ainda mais aqui no Brasil. Se você pratica esporte no Brasil, você vai chegar suado todo dia em casa. Ou seja, existe uma correlação altíssima entre a prática de esportes e ficar suado. Por outro lado, tem um probleminha aí. Você pode fazer exercício físico no frio. Se você fizer exercício físico num dia muito frio, você não vai ficar suado. Isso significa que você não vai ter o benefício da atividade física? Claro que não. Só significa que você não ficou suado. Só isso. O estado alterado da consciência é como o suor. Ele vai realmente acompanhar a hipnose, vai acompanhar a auto-hipnose, vai acompanhar a meditação. No entanto, ele não é determinante para termos o benefício. O benefício da prática meditativa, da auto-hipnose, da hipnose, tem a ver com seus pensamentos, com a forma como eles ficam ou não ficam aqui agora ou no futuro, não importa. De acordo com a técnica, esse pensamento vai ficar de um jeito diferente. Ou até mesmo não vai ficar, como no caso da meditação. E o estado alterado da consciência vai ser apenas um plus, vai ser um bônus que vai acabar surgindo. Mas não é ele que realmente vai permitir a identificação do que é hipnose. Aliás, tem gente que fala que a hipnose sempre foi identificada como estado alterado da consciência. Peraí, coleguinha,
Estados alterados da consciência surgiram nos anos 60. A hipnose existe há muito mais tempo que isso. Bernheim nunca ouviu falar em estado alterado da consciência. Bernheim nunca usou um eletroencefalograma para saber quais eram os níveis da consciência. Não, Bernheim nunca fez isso, Libor nunca fez isso, ainda mais Braid. Braid, Mesmer, jamais mexeram com isso também. Porque a hipnose naquela época não era definida a partir do estado alterado da consciência. Ela sempre foi definida a partir das sugestões. Aquilo que acontecia, qual o fenômeno que era realmente eliciado, e não a partir de um estado alterado da consciência. Então, se a gente vai pensar no chamado transe hipnótico, ele acaba surgindo como uma metáfora de como que a pessoa se sente durante a hipnose. O estado alterado de consciência pode ser sinônimo de transe hipnótico para algumas pessoas? Claro que pode. Mas não é determinante eu ter esse estado alterado da consciência. E tem gente que vai falar o seguinte: Alberto, mas a ciência identificou que hipnose não é um estado alterado da consciência, mas que existem realmente padrões cerebrais para alguém que está hipnotizado mesmo. Dá para fazer a mesma coisa quando eu jogo videogame. Se eu colocar realmente uma ressonância eletromagnética, eu consigo identificar quais as áreas do meu cérebro que estão mais ativas quando eu jogo videogame. Claro que consegue. Inclusive, se eu estiver perdendo, a amígdala vai ser ativada. Vou ficar raiva, tô puto. Aí, vai ativar a amígdala. Claro que vai ativar a amígdala. Agora, eu consigo identificar padrão cerebral para qualquer atividade humana. Jogar videogame, resolver cruzadinha, fazer poesia de amor, compor um samba. Eu consigo identificar atividade cerebral até mesmo de alguém que está caminhando. Agora, não faz sentido eu começar a denominar, rotular cada uma dessas atividades cerebrais. O cérebro vai funcionar o tempo todo. Então é claro que vai existir algum padrão neuroanatômico durante alguns tipos de fenômenos hipnóticos. Mas é claro que também, se eu alterar a natureza desse fenômeno hipnótico, ou seja, perder o nome, não tem nada a ver com uma anestesia hipnótica. A anestesia hipnótica certamente vai mexer com áreas cerebrais diferentes de perder o próprio nome. Então, se eu fico focando em hipnose ser o tipo de atividade cerebral ou o tipo de estado alterado da consciência, perceba que eu começo a ter uma definição de hipnose tão particular, mas tão particular, que só vai servir para um fenômeno ou outro. É muito comum, por exemplo, em artigo científico envolvendo controle de dor com a hipnose, eles terem uma definição tão curta, tão fechada sobre o que é hipnose, que vai ser uma definição que só serve para controle de dor, uma definição que só serve para anestesia. Então, quando a gente começa esse debate entre teoria de não estado e teoria de estado, no final das contas, a teoria de estado quer identificar tudo aquilo que não é hipnose, porque só um tipo de estado cerebral vai poder ser chamado de hipnose. Por outro lado, a teoria de não estado vai entender a hipnose como um comportamento. E como tal, o comportamento pode ter várias modificações, várias formas de se apresentar. Então as atividades cerebrais vão ser totalmente diferentes, ainda que sejam comportamentos. Por isso que eu prefiro ignorar a profundidade do transe hipnótico. Porque o que seria essa profundidade? Se você perguntar para a pessoa realmente o que é essa profundidade, essa pessoa vai acabar falando que é diminuição da frequência das ondas cerebrais. Horas. Mas essa questão de estado alterado de consciência tem a ver muito mais com o relaxamento do que com a hipnose propriamente dita. Agora, é claro, vamos falar de aprofundamento de transe muito mais como uma metáfora da imersão que cada pessoa tem durante o fenômeno hipnótico. Então, se a pessoa não está tendo realmente um fenômeno hipnótico, provavelmente é porque a atitude mental, o comportamento dela não está adequado. Não adianta eu ficar colocando mais aprofundamento para essa experiência hipnótica. E aí, ficou claro de uma vez por todas por que eu acho essa preocupação com níveis de transe uma bobagem? Então comenta aí o que você achou. Deu para entender? Não deu para entender? E até a próxima.